A paz do Senhor a todos os inscritos do canal José JPS. Deus abençoe a todos. Uma boa tarde a todos. No nome de Jesus, Deus abençoe o grupo Família Abençoada, nosso grupo lá que nós também postamos a nossa lição. Nós não postamos a lição deste final de semana, mas no próximo já vamos colocar. Teve alguns atrapalhozinhos e a gente não colocou. Mas a gente está entrando aqui neste horário com a palavra de Deus que se encontra no capítulo 10 de Mateus, versículo 34. Capítulo 10 de Mateus, versículo 34, que diz assim: Não cuidei que vim trazer paz, não cuidei que vim trazer paz, mas espada. Jesus falando aos seus discípulos, dando a instrução aos 12, dando instrução o que era a sua missão. Jesus chegou no versículo 34 falando isto depois de um grande ensinamento aos seus 12 discípulos, dando a sua missão. Ele agora, no versículo 34, ele diz: Não cuideis que vim trazer paz, mas espada. Não cuidei que vim trazer paz à terra, mas espada. E a gente fica pensando assim na palavra de Deus, que a palavra de Deus, se a gente não entender ela como ela é, o negócio fica meio difícil. E aí ele prossegue dizendo assim no versículo 35: Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem são os próprios da sua casa, do seu lar. Você está entendendo? Quer mais? Vamos lá. Continua. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e seguir após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, recebe aquele a quem me enviou. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Glória a Deus. Então a gente vê aqui nesse texto aqui, a palavra é dura, né? A palavra é pesada, como diz os teólogos, como diz as pessoas que não gostam muito de ouvir a palavra como ela é. Mas isso já está acontecendo? Está acontecendo. Isso aqui acontece na igreja, isso acontece na política, isso acontece lá no seu emprego, na sua empresa. Isso está presente em todos os lugares, em toda a camada social está presente esta palavra que Jesus falou. Dissensão, ele veio colocar um contra o outro, mas Jesus é divisor. Jesus ele veio para trazer contenda, trazer briga, não. Qual é o sentido desta palavra? O sentido da palavra é simplesmente que uns pela verdade e outros pelo erro, pela não verdade. Uns que querem as coisas certas e outros que não querem as coisas certas. Vai haver concordância? Não vai haver. Vai haver sempre dissensão, seja em qualquer lugar, independente que seja o lugar, vai ter este problema aqui. Ele disse, vai estar numa casa 5, 3 contra 2 e 2 contra 5, contra 3. Você está entendendo? Às vezes os dois quer o certo, os 3 não querem, então vai haver essa dissensão. A filha contra a sua mãe, a mãe contra a sua filha. Então você que vai ouvir esse vídeo aí, realmente você vai concordar, porque é assim no seu lar, na sua casa. E hoje nós vivemos um dia, tempos trabalhosos, do que falou o apóstolo Paulo a Timóteo. É tempo trabalhoso, é tempo que as pessoas não se entendem mais. Hoje você vê pessoas que às vezes diz que é da verdade, mas ele é pelo erro, pela iniquidade, é pelo pecado. Ele é do lado não é do lado de Deus. Diz que ama Deus, diz que serve a Deus, mas é inimigo de Deus, ferrinho. Ele tudo para ele mas só que ele usa o nome de Deus. As pessoas
que vive no erro, ele usa o nome de Deus. Você está entendendo? Para dizer que realmente está do lado do bem, mas não é o lado do bem. Então aqui Jesus está bem claro em dizer que ele veio colocar a dissensão. E neste texto aqui, só Jesus vai separar quem são os certos e quem são os errados. Porque sempre vai haver essa briga, essa contenda, vai haver essa dissensão, em qualquer lugar, do bem e do mal. O mal querendo que o bem faça o que ele quer, e o bem peitando com o mal, querendo que o mal faça o bem como o bem faz. Você está entendendo? Então vai ser, não tem por onde correr. Sempre vai haver uns condenando um e outros absolvendo o outro. Uns condenando o outro e absolvendo a si mesmo. Então sempre vai haver isso. Sempre vai haver as pessoas que julgam certo e o certo que julga errado. Sempre vai haver isso. Nunca uma pessoa vai dizer que ele está errado. Jamais. Jamais. Ele está errado. E não vai de jeito nenhum. É bíblico. Por que vai haver por que Jesus falou isso aqui? Porque foi ele que criou o homem, ele que criou a mulher, ele que criou o ser humano. Então, se ele falou, está falado, deixou escrito, e realmente o caminho é esse. O caminho é estreito. Você pode ler lá em Mateus o capítulo 7, vai falar dos dois caminhos. Entrar pela porta estreita. Por quê? Porque espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreito é o caminho, é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a encontram. Pouquíssimo vai encontrar a porta estreita. Você está entendendo? Então, a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. Sempre aqueles que são do bem vai ser martirizado pelos que são do mal. Toda a vida, até a vinda de Jesus. A única coisa que vai haver na surpresa é que aquelas pessoas que julgavam, você que é do lado do bem, você que não aceita o pecado, você que não aceita a iniquidade, você que não aceita o erro, você que nunca vai apoiar nada que contradiz a palavra de Deus, você vai ser martirizado, porque hoje nós estamos vivendo um tempo, fora de igreja, dentro de igreja, que você só realmente é uma pessoa da paz, é uma pessoa boa, é uma pessoa amada, é uma pessoa que, meu Deus, alguém diz assim, mas fulano, eu gosto muito de fulano, aquele fulano ali, igual a ele não existe. Por quê? Porque ele aceita o erro de fulano, de A e de B, ele não diz nada contra o pecado para ele é normal, é o secularismo, é mundialmente falando, é o relativismo, ele é um amado, mas é amado por Deus? Ele está nos planos de Deus? Ele está no caminho estreito? Ou ele está no caminho largo? Esse tipo de gente, ele é amado pelo mundo, amado pelo o joio de dentro da igreja, ele é amado pelas pessoas do mundo. Um homem como esse, uma mulher como essa não existe. Não tem aquele ditado assim, rapaz, se não tiver alguém como o Francisco, como o fulano, não existe mais ninguém. Que isso é conversa fiada. Você está entendendo? Porque os que são da verdade jamais vão ser amados neste mundo. Jamais vão ser queridos. Você vê nas Escrituras Sagradas, o próprio Jesus, ele não foi querido. E olha que ele não pecou como nós pecamos. Nunca pecou, fez só o bem. E mataram ele. Jesus alertou que assim como fizeram com ele, ia fazer com os seus discípulos, ia fazer com aquele que anda piamente na sua palavra. Hoje as pessoas querem que você faça o que ele não faz. Ele quer que você faça, mas ele não faz. Você está entendendo? As pessoas querem obrigar você a fazer uma coisa que você não pode fazer. Então, aí por você não fazer, cria dissensão, cria contenda, cria briga, cria divisão. As pessoas lhe amaldiçoam, lhe condenam, mas a Bíblia diz que nenhuma condenação chegará à nossa tenda, nenhuma maldição chegará à nossa tenda, chegará à nossa vida, porque nós somos cobertos com o sangue de Cristo, a não ser que nós estejamos em erro. Você está entendendo? Quer obrigar as pessoas a fazer as coisas sem fazer, sem que ele... Então, igual o fariseu queria que os outros fizessem, mas ele nem com o dedo queria levantar. E Jesus veio condenando isso e sempre vai condenar. Mas você, meu irmão, minha irmã,
que está passando por isso, por algum problema desse, idêntico a esse que nós estamos falando dentro da palavra de Deus aqui, no seu lar, na sua casa, na sua família, com seu marido, com sua esposa, não se preocupe não, ande somente na verdade, faça somente a verdade, não acoite o erro, não compartilhe com o erro, nada, não compartilhe nada, não ajude alguém a fugir, não ajude ninguém a pecar, não ajude, e você vai ser bem-aventurado, porque Deus vai lhe amar, Deus vai estar com você, o Espírito Santo vai estar com você, não importa. Os apóstolos sofreram, morreram, mas morra pela palavra, seja perseguido pela palavra e não pelo pecado. Por você estar em pecado, por você estar em iniquidade. Não faça isso. Então, porque sempre, se você andar certinho dentro da palavra de Deus, sempre alguém vai ajudar. E uma coisa interessante que Jesus falou é que os inimigos são os próprios da sua própria casa. Pode ser sua esposa, pode ser seu marido, pode ser seu filho, pode ser... Hoje em dia, a Bíblia está falando aqui de família. E sem contar que, depois das Escrituras Sagradas, entra aquelas famílias que realmente não são família. Às vezes a mulher casou com um homem que não é pai do filho dela, às vezes o homem casou com uma mulher que não é mãe do filho dele. Aí é que é contenda, aí é que é briga mesmo, aí é que o negócio pega fogo, você entende? Você que está passando por isso, fique firme, não deixe Jesus, permaneça fiel. Alguém pode dizer que você está condenado, alguém pode jogar você na lata do lixo, não se preocupe, quem morreu pela sua vida foi Jesus Cristo de Nazaré, e ele já tinha nos alertado e tem nos alertado, e o apóstolo Paulo também nos alertou que nos últimos dias viria tempos trabalhosos, tempos difíceis, isso dentro de igreja, fora de igreja, no trabalho, no emprego, em qualquer lugar, na sua casa, no seu lar, em qualquer lugar. Tempos difíceis de você servir a Deus, tempo difícil de você estar na presença de Deus, tempo difícil de você se santificar, tempos difíceis de você andar com Jesus. Quanto mais você anda com Jesus, mais você é martirizado. Quanto mais você faz a vontade de Deus. Agora, se você agradar o mundo, aí, meu amigo, aí você vai ser amado. Quer ser amado? Agrade o mundo. Quer ser amado? Ande junto com o mundo. Quer ser exaltado? Ande. Faça o que o mundo quer. Faz o que o mundo, o que agrada ao mundo. E você vai ser exaltado mesmo. Você vai ser colocado no altar. Você vai ser colocado lá em cima no pé. Não fica por baixo não. Mas o teu nome vai estar escrito no livro da vida. Você vai estar com Jesus. Jesus, quando a trombeta tocar, você vai se achar com Cristo? Vai se encontrar com Cristo nos ares? É melhor sofrer. E a Bíblia diz que aqueles que andarem piamente sofrerão perseguição. O apóstolo Paulo falou, quando ele disse: Timóteo, eu já estou sendo oferecido em aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida já está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora, desde agora, está me guardada a coroa da vida, o qual o justo juiz me dará naquele dia. E ele ainda falou, não somente a mim, mas todos quanto andarem piamente na palavra de Deus sofrerão perseguição. Você está entendendo? E eu não estou nem ligando para isso. Pode perseguir, pode falar, pode dizer... problema de cada um. O que importa é que você, meu irmão e minha irmã, tenha a convicção que você vai morar no céu de glória. Os inimigos, lembra, são os próprios da sua própria casa. Agora veja se eles são inimigos mesmo da sua própria casa, se você estiver na verdade, falando a verdade. Se você não andar na verdade, então tem que se consertar. Agora, se você andar na verdade, aí sim. Então, permaneça. Jesus fala, se perseguiram os profetas, se perseguiram os homens de Deus, naquela época, imagine, se fizeram isso ao madeiro verde, imagine o seco. Imagine o seco. Você está entendendo? Então, permaneça. As pessoas hoje, irmão, querem que você faça as coisas sem que esteja nas escrituras. Quer que você acoite o pecado, quer que você aceite tudo, viu? Talvez você esteja sofrendo por não aceitar nada diferente na sua casa, no seu lar.
E aí você fica, às vezes a mãe quer e o pai não quer, e aí começa aquela dissensão. Ah, deixa o menino, deixa o filho, ai, tá papá. Às vezes o pai não quer menino, meu filho não traga, não fique se metendo com a filha dos outros. Pra cá você não vai trazer mulher não. Aí a mãe, o que tem? Aí começa aquela dissensão. Qual é o certo? É andar na verdade. Aí um quer que o filho ande na verdade e a mãe não quer. Ou vice-versa. Aí começa a dissensão. É idêntico isso que Jesus está falando aqui. Você está entendendo? Ah, o cabo vive nas drogas, aí a mãe que acoita, mas o pai não acoita. Isso quando é pai e mãe, verdadeiro. E quando às vezes o pai não é pai, e só a mãe, que é mãe. Aí o cabo quer fazer tudo dentro do seu lado, dentro da sua casa, quer fumar droga, quer cheirar, fazendo tudo, esbanjando tudo dentro do seu lar, aí começa a contenda. Porque a mãe aceita, o pai não aceita. Ou o pai aceita e a mãe não aceita. Aí começa a dissensão. Aí começa 3 contra 2 ou 2 contra 3. E os inimigos são do seu próprio lado, da sua própria casa. Mateus capítulo 10, versículo 34. Nós estamos falando em cima desse tema. Quando Jesus estava ali dando a missão dos 12. E aí ele chega no 34 até o 34 ao 40. E aí termina falando, quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, meus amados, fica atento. Fica atento. Que alguém pode fazer você se desviar do caminho de Deus. E esse alguém não está lá na rua, pode estar dentro da sua própria casa. Pode ser a sua mulher que faça você se desviar. Pode ser o seu marido, minha irmã, que possa fazer você se desviar. Então, tome cuidado, vigie. Permaneça na palavra. Permaneça na palavra. Não importa o que acontecer, permaneça na palavra. Porque a palavra, ela é verdadeira. Jamais vá acoitar o erro no seu lar, na sua casa, na sua vida. Não aceite. Permaneça fiel. Nem que custe a morte, nem que custe perseguição, nem que você chegue a ser ferido. Mas permaneça. Que a coroa de glória está nos esperando. Jamais vá para a eternidade por erro, mas vá para a eternidade porque você andou na verdade. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meus amados, e milhares de famílias têm sofrido e está sofrendo neste mundo justamente nesse tema. Por isso que eu trouxe esta palavra nesta tarde de domingo. Daqui a pouco nós estaremos na casa do Senhor, na Santa Ceia, né? Sentando na mesa, ceando com o Senhor, e você não perda. Permaneça em comunhão. Não vá por alguém que, porque tu falou isso, não existe isso. A Bíblia diz, se teu coração não te condena, permanece fiel. Porque tudo que a gente faz de errado, o Espírito Santo, ele fala com a gente. Ele comunica com o nosso Espírito. Não é alguém que vai dizer que você está errado, que está em pecado, que você não, porque o inimigo ele não quer que você ceie. Para não cear, só se você estiver em adultério, em pecado, só se você está incontente, brigou, fez e aconteceu, alguma coisa que entristeceu o Espírito Santo. Senão, nada pode impedir você de comemorar hoje, mais uma vez, fazer lembrança da morte do Senhor, mas também da ressurreição, que Ele ressuscitou para nos dar vida e estar conosco todos os dias, para que nós permanecemos fiel e suportar tudo nesta vida, até os inimigos da nossa própria casa, porque na igreja nós já tem inimigo demais, já tem inimigo demais, nos trabalhos já tem inimigo, em todo lugar tem inimigo, mas aonde você tem mais inimigo se chama casa e igreja. Então, permaneça fiel. Permaneça fiel. Se você acoitar tudo que não convém com a palavra de Deus, você é querido. Você é uma pessoa boa. Você não fala nada contra o pecado. Você é amado. Você é o homem de Deus. Assim como os profetas de Acabe. Os profetas de Acabe, os queridos, eram os 400. Mas o Micaías que batia contra ele estava lá dentro do cárcere. Vigia, pregador, pregadora, profeta, irmão, jovem, criança, adolescente, vigia. Seja
esta mulher e este homem de Deus fiel ao seu Criador. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Amém.